Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos começar então essa disciplina de cosmetologia. E antes de nós entrarmos propriamente dito na matéria de cosmetologia, eu sou obrigada a passar para vocês uma revisão de que provavelmente vocês já viram lá na disciplina de anatomia. Então, nós vamos ter que revisar alguns pontos, tá? Para que a gente consiga entender qual que é a ação da cosmetologia, qual que é a importância de saber preparar um cosmético, né? Aonde que ele vai atuar, os tipos de pele, quais são os tipos de doença na pele, queda capilar, manchas na pele, estria, celulite, tudo isso a gente vai ver na cosmetologia, tá? Então, antes de tudo isso, a gente precisa revisar alguns pontos do sistema tegumentar. Vocês devem lembrar que o sistema tegumentar nada mais é do que o estudo da pele e dos seus anexos, né? Então, a pele, ela é o órgão maior do nosso organismo, né? E ela tem a presença de alguns anexos. Quem seriam esses? Então, dentro da pele estão as glândulas, saindo da pele nós temos as unhas, cabelos, pelos e os receptores sensoriais de forma interna. Então, nós vamos falar um pouquinho deles, tá? Antes de entrar propriamente dito na disciplina de cosmetologia. Só uma revisão básica. Qual que é a função da pele, então? Então, a pele, ela tem a função de proteger todo o nosso organismo, todos os nossos órgãos, né? Essa proteção, ela tem a função de proteger quanto à ação mecânica, controle da temperatura, então controlando entre o calor e o frio, impedir a invasão de micro-organismos, fungos, vírus e bactérias, e mesmo assim nós sabemos que muitas vezes fungos, eles acabam invadindo, né, a nossa pele, bactérias também, por isso que a gente tem a presença das micoses, por exemplo, né? Perda de água, vocês devem lembrar então lá na bioquímica que a nossa pele, as células da nossa pele, elas são de dupla camada lipídica, lembram disso? E então ela impede a saída da água, tá? Porque senão a gente iria perder muita água através dos poros. Então a nossa pele ela tem uma ação de impedir a saída da água, tá? Devido à presença desses lipídios, que a gente vai ver já já. E percepção sensorial, que é o tato, né? A gente consegue tatear, sentir se é macio, se tá quente, se tá frio, se é áspero, se é pontiagudo, devido à presença dessa percepção sensorial, tudo bem? Então, algumas funções da pele. Então, como eu havia falado para vocês, a pele é o maior órgão do organismo, ela tem uma grande capacidade de regeneração e crescimento, ela é elástica, né? Pode ver que nós, conforme existe o nosso crescimento, a pele acompanha o nosso crescimento, né? Nós não somos iguais cobras, os répteis, né? Que eles precisam trocar a pele, aquela pele conforme vai crescendo, aquela pele não serve mais, então troca-se a pele, vem uma nova pele. Não, a nossa pele, ela tem essa função de regeneração, essa capacidade de regeneração e crescimento ao mesmo tempo. Pode-se ver uma mãe quando está, né, grávida durante o período gestacional, a barriga, né, a pele da barriga estica, acompanhando o crescimento da barriga e depois volta ao normal, tudo bem? Então, e a pele também ela é responsável por 16% do peso da nossa massa corporal. Então, o quanto que você pesa aí, 16% é só pele. Estrutura, como que é formada essa pele, tá? Alguns livros falam que existem só duas estruturas, a epiderme e a derme. Outros relatam epiderme, derme e hipoderme, tá? É que a camada hipodérmica, ela é tão pequena, tão estreita, ela é considerado tecido subcutâneo. Então, alguns autores não consideram a hipoderme aí uma estrutura da pele por ser muito pequena e ser logo abaixo da derme.
mas vamos aqui considerar as 3 estruturas, tá? Porque existem as suas particularidades. Então, vamos lá. Só para que vocês tenham uma noção, tá? Então, olha só. A epiderme é a primeira camada da pele, seguida pela derme e logo em seguida pela hipoderme. Abaixo da hipoderme já vem o músculo, né? Então, aqui já começa outro sistema, o sistema muscular, tudo bem? Então, epiderme, derme e hipoderme. Então, olha só, vamos lá. Estrutura da pele. Então, a epiderme. A epiderme vem do grego epi, que é acima, derma, pele, tá? Então, o que significa? Que é a camada acima da pele, é aquela primeira camada, a camada mais externa. Então, é uma camada pluriestratificada. O que significa isso? São várias camadas de célula, e essas células, elas são formadas pelo tecido epitelial. Se vocês lembram lá da anatomia, todas as células do tecido epitelial, elas dão a função de estrutura, é ela que dá sustentação. Se nós olharmos aqui, parece realmente essas células do tecido epitelial, elas parecem até tijolinhos, né? Elas que dão a estrutura, resistência, força, tudo bem? Essas células que formam o tecido epitelial, nós podemos chamar de queranócitos ou ceratinócitos, tá? Queranócitos ou ceratinócitos, é a mesma coisa. Alguns autores chamam de queranócitos, outros de ceratinócitos. Então, o que são esses queranócitos? São as células, né, de formação da epiderme. Então, a epiderme, ela é formada por células do tecido epitelial. Como chamam essas células? Queranócitos. E por que elas recebem o nome de queranócitos? Porque elas são ricas em queratina, tá? Então, a estrutura dessas células, dentro dessas células, elas possuem um núcleo, tá? Então, olha só, aqui uma célula, né, um queranócito ou ceratinócitos, é a mesma coisa, contém um núcleo e aqui dentro está cheio de queratina. A função dessa célula é produzir bastante queratina, tá? Então, essas células, as queranócitos, elas começam, então, a serem produzidas na primeira camada aqui da epiderme, que nós chamamos de camada basal, tá? Então, elas têm a origem aqui. E conforme vai crescendo, conforme essas células vão amadurecendo, elas vão sendo empurradas para cima, até que chega na parte mais externa. A camada mais externa da epiderme nós chamamos de camada córnea. Quando essa célula epitelial, quando esse queranócito, ele é formado aqui na camada basal, ele é uma célula jovem. Conforme ele vai crescendo, essa célula vai sendo empurrada e quando ele chega aqui na camada córnea, ele não apresenta mais núcleo, ele é apenas queratina, tá tudo bem? Então, essa queratina aqui, ó, é o que muitas vezes eles acaba descamando, descascando na nossa pele. Sabe quando você vê, pensa lá no calcanhar, que o calcanhar está descamando, está descascando? Nada mais é do que queranócito, ou seja, uma célula já morta. Ela não tem mais a presença de nenhum nutriente, ela não tem mais uma função. Ela nasceu aqui na camada basal, foi sendo empurrada, perdeu o seu núcleo, ficou rica apenas, né, dentro só tinha então queratina e ela perdeu a sua função e pode ser descamada. Tudo bem? Então, por isso que o calcanhar muitas vezes apresenta aquele aspecto de calosidade, aquelas células mais duras, né? Mais rústicas. Por quê? Porque ele é uma célula morta rica em queratina, certo? Entre a camada basal, que é aquela camada onde tem a origem dos queranócitos, e a camada córnea, que é a camada mais externa da epiderme, onde eu tenho as células mortas que serão descamadas,
eu tenho a presença de duas outras camadas, que é a camada espinhosa e a camada granulosa. São apenas camadas de fases de transição desses queranócitos. Tudo bem? Então, conforme eu havia falado aqui para vocês, entre a camada basal e a camada córnea, eu tenho a presença da camada espinhosa e a camada granulosa, certo? Então, relembrando, os queranócitos, eles surgem na camada basal, eles são células novas, eles vão sendo empurrados, conforme eles vão sendo amadurecidos, eles vão crescendo, até que eles perdem o núcleo. Aqui na camada granulosa, eles não têm mais a presença do núcleo, e na camada córnea já são células mortas, sem núcleo, apenas queratina, e essas células serão provenientes da descamação. Toda vez que vocês passam a mão na pele de vocês, vocês estão tirando esses queranócitos mortos, tá? Então, toda vez que você passa a mão, você acaba tirando essas células que não têm mais função. Tudo bem? Vale lembrar aqui para vocês que nessa camada basal, então lá naquela primeira camada aqui, ó, além de ser o surgimento das células novas dos queranócitos, nós temos a presença dos melanócitos, tá? Então, além dos queranócitos, nós temos a presença dos melanócitos. O que são melanócitos? São as células responsáveis pela produção da melanina. O que é melanina? É aquela substância responsável pela pigmentação da pele, é aquilo que vai dar cor à pele. Algumas pessoas têm a produção de uma melanina mais escura, acaba, tendo uma pele mais escura, negra. Algumas outras pessoas já têm uma produção de melanina mais clara, então acaba sendo uma pessoa de pele branca, tudo bem? Então, conforme a tonalidade da pele da pessoa significa o tipo de melanina que é produzido. Quanto mais melanina escura, mais a pele será negra. Quanto melanina mais clara, mais branca será essa pele. Hoje em dia a gente sabe que a melanina, ela não tem só a função de dar pigmentação à pele, ela tem uma grande função em proteger contra os raios solares. A gente pode perceber isso que pessoas mais brancas, elas não aguentam ficar muito tempo exposta ao sol, a pele fica avermelhada, queima mais fácil. Enquanto pessoas de peles mais escuras, pessoas morenas ou negras, elas conseguem ter uma exposição mais fácil ao sol, não agride tanto a pele. Tudo bem? Então, olha só, coloquei aqui para vocês só um esqueminha, tá? Então, aqui na camada basal, junto com os queranócitos, nós temos as presenças dos melanócitos, tá? E esses melanócitos são responsáveis pela produção da melanina. Então, olha só, os melanócitos, tá? Entre as células queranócitos, que produzem a queratina, nós temos os melanócitos que produzem a pigmentação melanina, tá? Se vocês olharem, com mais atenção, vocês vão ver que na epiderme eu não tenho grandes terminações nervosas, tá? Eu tenho algumas pequenas terminações nervosas, são minúsculas, que elas só dão a sensibilidade da dor, tá? Também não tem presença de vasos sanguíneos ou nutrientes. O oxigênio chega ali através de uma difusão, de uma passagem direta dos vasos sanguíneos que estão presentes lá na derme. Vamos lá voltar para ver então. Olha só. Se vocês olharem aqui, ó, eu não tenho a presença de nenhum tipo de vaso sanguíneo, certo? Então, nessa parte aqui da epiderme, então, nós estamos falando dessa primeira camada aqui, ó, da epiderme, eu não tenho a presença de vasos sanguíneos. Toda a oxigenação que chega aqui na epiderme é devido aos vasos sanguíneos que estão presentes na derme. A epiderme não recebe circulação sanguínea direta, é apenas por difusão. Tudo bem? E as terminações nervosas que estão presentes na epiderme são bem pequenas, é apenas para dar a sensação de dor. São muito singelas, tá? Nós temos outras terminações mais na derme, mais significantes na derme.
Aqui eu coloquei para vocês, então, um corte histológico, né? Então, foi um corte feito ali na pele, vista no microscópio. Então, ali houve uma coloração dessas células para que a gente possa olhar e identificar no microscópio, tá? Então, olha só que legal aqui, que bonito, né? Toda essa camada aqui, ó, então, vocês podem perceber aqui que aqui tem bastante célula pigmentada, olha só o núcleo, esse núcleo roxinho, tá? Então, essa parte aqui, ó, é a camada basal, onde eu tenho presença de bastante queranócitos recém-formados, tem a presença dos melanócitos também, que são responsáveis pela produção de melanina. Tudo bem? Então, conforme essas células vão crescendo, elas vão sendo empurradas, ó, passam pela camada espinhosa, pela camada granulosa, e quando chegam aqui, ó, na camada córnea, elas já perderam o núcleo, que é essa parte rosa. Vocês estão vendo, ó? Não tem mais núcleo roxinho, né? E elas acabam sendo células mortas que são responsáveis pela descamação. Ó. Elas começam a ser soltas, espaçadas, então conseguem ser descamadas. São células mortas. Dá para perceber bem a diferença, né? Logo abaixo da camada basal da epiderme, começa-se então a derme, tá? Então, essa parte rosa mais clara aqui, ó, é outra camada da pele, tudo bem? Então, essa camada aqui, ó, camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea, são as 4 camadas que formam a epiderme, a camada mais externa da pele, tudo bem? Vamos lá, então. Derme. Então, a derme é a camada abaixo da epiderme, certo? Então, aqui eu tenho a epiderme com as suas 4 camadas e logo em seguida nós temos a derme. A derme é a camada mais espessa, é aquela que apresenta mais anexos. Na verdade, os anexos começam a surgir delas, tá? Da derme. Então, ela é formada por um tecido conjuntivo fibroso. Se vocês lembrarem lá da anatomia, o tecido conjuntivo, ele tem função de preenchimento, tá? E neste caso são fibras. Na derme, eu já tenho a presença de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então, ali tem a presença de sangue, de oxigênio, de linfa. Então, se eu estou falando de sangue, eu tenho os vasos sanguíneos, eu tenho as veias e as artérias que passam por ali. Então, eu tenho que tomar um cuidado, porque se eu cortar a derme, vai sangrar. E é na derme que estão presentes as glândulas do tipo glândula sudorípara e glândula sebácea e todas as terminações nervosas. Então, é uma área com bastante sensibilidade, tá? Vamos ver então. Alguns anexos da derme. Então, eu tenho folículo piloso, que é onde vai surgir o pelo, né? Glândula sebácea, aonde produz gordura, o sebo, o óleo que vai sair por o poro. Glândulas sudoríparas, responsáveis pela eliminação do suor, é como se fosse uma válvula de escape, né? As glândulas sudoríparas, elas acabam controlando a temperatura. Eu tenho o músculo eretor do pelo, que promove o arrepio do pelo, né? Então, do nada, às vezes vocês podem estar numa temperatura ambiente, se você recebe um vento mais gelado, muda uma temperatura, né? Cai a temperatura do quente para o frio, você vai sentir o quê? Um arrepio. Esse arrepio nada mais é do que o músculo eretor que impulsionou o pelo para cima, tá? Então, acaba tendo esse músculo sempre na base do folículo piloso, ali do pelo, empurrando o pelo, tá? Fibras elásticas, então eu tenho a elastina, eu tenho bastante células que produzem elastina. Lá na epiderme eu tenho a queratina. Aqui na derme eu tenho a elastina, a que promove a elasticidade. A nossa pele, ela estica e volta ao normal devido à elastina.
Além da elastina, nós temos as fibras de colágeno, que promovem a resistência. Por isso que a nossa pele estica e volta sem se romper, devido ao colágeno. Então, a elastina dá elasticidade e o colágeno dá a resistência. Se vocês devem lembrar, colágeno é gelatina, né? Nós até comentamos isso nas aulas de farmacotécnica, mas depois a gente volta a comentar sobre a função do colágeno. Nós temos os corpúsculos, que são partes de terminações nervosas, tá? Nós temos o corpúsculo de Meissner, que é sensível ao toque leve, ele está sempre presente na camada mais próxima da epiderme, então ela está em regiões aonde nós temos facilidade ao tato, ao toque, então na ponta dos dedos, lábios, no solado do pé, na nuca, na orelha, aonde nós temos mais sensibilidade ao toque. Nós temos o corpúsculo de Pacini ou Vater Pacini, que é sensível a uma pressão forte. Então, quando você tem um beliscão, você leva um beliscão, por que você sente a dor, a sensibilidade? Devido a esse corpúsculo de Vater Pacini, tá? Corpúsculo de Ruffini, sensível à pressão forte e contínua. Se alguma coisa estiver esmagando, né, pressionando, você prendeu o dedo na porta, por que você sente aquela dor? Devido ao corpúsculo de Ruffini, tá? Nós temos várias terminações livres que dão a sensibilidade à dor, calor e frio. Geralmente essas terminações livres, elas estão próximas aos pelos, por isso que a gente sente o arrepio, né? Então, quando essa terminação ela é estimulada, vamos supor, na sensibilidade do frio, ela acaba excitando o músculo eretor do pelo e o pelo fica arrepiado. E temos o disco de Merkel, né, que é sensível ao tato e à pressão. Ou seja, esses corpúsculos e essas terminações são a parte sensorial que está presente na derme. Preciso decorar tudo isso? Claro que não, não tem porquê, né? Não faz sentido a gente querer decorar isso. Eu só coloquei aqui por curiosidade, se vocês quiserem então depois ficar analisando, tá? Olha só, o disco de Merkel, que é responsável aqui, ó, pela pressão, tá? As terminações nervosas livres, como eu falei para vocês, ó, sempre próxima aqui ao folículo piloso, certo? Olha só, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, tá? Aqui está próximo ao tecido, a parte hipodérmica, tudo bem? O que eu queria mostrar para vocês, olha só. Opa! Então, aqui, ó, de novo, só ampliei, né, a fotinho para que a gente possa ver, né? Então, aqui é um esqueminha, claro. Olha só, então, aqui o pelo, né? Ele sai aqui da parte da derme, da estrutura derme, da camada derme da pele, mas ele acaba invadindo